Então, bom dia, mulheres amadas. Quem está vindo agora e quem vai ver esse vídeo também no futuro, né? Eu quis fazer essa reuniãozinha mais fechada, até para enviar depois para as pessoas, para explicar algumas coisas que às vezes numa conversa, num diálogo, às vezes na internet ou ali pelo nosso WhatsApp, nós não conseguimos clarear, de repente, alguma dúvida que vocês tenham. E depois também podem estar colocando ali no grupo essas dúvidas. Esse grupo, ele vai ficar formado até o final da semana que vem, ou quinta, eu acho, da semana que vem. Tem uma data. E aí, a partir dessa data, as pessoas que não irão participar, aí a gente remove ali do grupo e deixa só realmente quem vai participar do Quebrando Correntes. O Quebrando Correntes, eu acho que vocês viram ali que eu coloquei os arquivos, as explicações, os valores, enfim, tudo mais. Algo que eu quero colocar para vocês desde o início é que é, um pouquinho sobre a minha jornada quando eu decidi fazer algumas atividades assim voltadas para o autoconhecimento e as dúvidas que eu tinha, que talvez sejam algumas dúvidas que vocês tenham também. Por ser algo que não é algo que eu posso pegar na mão, né? Algo que eu posso levar para casa quando eu compro um bem, quando eu compro alguma coisa material, um livro, ou algo pessoal para mim, uma roupa, eu levo para minha casa. E no caso do curso, é algo que eu internalizo, é algo que eu não posso mensurar através é, do material. É algo que eu tenho que, eu não sei, pode ser que eu ganhe esse algo, pode ser que eu traga esse algo para mim, pode ser que não. Então, existem dúvidas e comigo não era diferente. Eu sempre pensava, caraca, mas eu vou investir isso nisso aqui, eu poderia investir numa outra coisa qualquer. Mesmo sabendo que o valor do nosso treinamento, ele é um valor, assim, super em conta, é um valor, comparando com treinamentos desse mesmo segmento. Eu não estou dizendo que, R$ 560 para qualquer pessoa eu posso disponibilizar amanhã e tá tudo bem. Às vezes, para algumas pessoas, não. É algo que talvez eu pudesse investir em alguma outra coisa que talvez nesse momento fosse mais importante para mim. Só que quando eu invisto em mim mesma, e foi o que eu fiz no passado, já há mais de 15 anos atrás, eu comecei a entrar nessa linha do autoconhecimento, comprar cursos e treinamentos e estudos. Quanto mais eu me limitava, às vezes, aí pensava, será que é para mim? Será que eu vou? Será que eu não vou? E eu acabava indo, nas mais difíceis escolhas foram os meus maiores investimentos em termos pessoais foi onde eu tive os maiores ganhos, os maiores saltos dentro do meu autoconhecimento. Por que eu explico esse início? Porque para nossa mente lógica, para nossa mente cartesiana, para o mundo material onde nós vivemos, muitas coisas que nós investimos, elas trazem um resultado que eu posso verificar antes mesmo de iniciar. Por exemplo, se eu inicio uma academia, que é algo também que é sobre mim, eu sei que eu vou ter a responsabilidade de estar indo lá, mas eu tenho uma promessa de ganho visível. Eu tenho uma promessa de ganho no meu corpo físico. E um processo de autoconhecimento, você não sabe exatamente, principalmente quem nunca fez, você não sabe exatamente o que eu vou ganhar, se eu vou ganhar, será que eu vou ganhar? Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que, durante uma semana depois do curso, se você disser, Mary, não era isso que eu estava procurando, eu não tive reflexão nenhuma, eu não tive mudança interna. Foi algo assim que eu fui lá, passei o meu tempo, interagi com as pessoas naquele sábado, mas que não era aquilo que eu realmente imaginava que fosse. Eu devolvo o teu dinheiro. Porque o meu propósito, na verdade, é trazer mudanças internas para vocês. E se não há mudança, não tem sentido nenhum eu ficar com a troca financeira de vocês, eu ficar com o dinheiro de vocês. Então, não é o objetivo final, o lucro, o ganho. O meu objetivo real, e isso não estou falando da boca para fora, é algo que eu fiz e que eu fiz um contrato comigo mesma de que eu estaria disposta e disponível para que
através dos meus ensinamentos, das minhas metodologias, dos meus cursos, as pessoas tivessem mudança. E que se isso não fosse uma mudança real, que eu não ficaria com esse bem material que a pessoa me daria em troca disso. Então, é muito sincero, é muito honesto isso que eu ofereço para vocês todos. E quem já fez o Quebrando Correntes comigo sabe disso. Você tem, então, 7 dias de arrependimento, digamos assim. Você pode se arrepender, eu fiz, mas não foi legal para mim, então eu devolvo para você. Porque a sensação de ter investido em algo que não foi proveitoso é muito ruim. Eu já investi em cursos que eu realmente fui lá e não era o que eu estava esperando. Eu cheguei lá e a promessa era uma, e chegando lá no local, a entrega foi outra, totalmente diferente, e eu voltei para casa completamente frustrada e com a sensação de prejuízo. E essa sensação de ter um prejuízo relacionado a algo que eu investi é muito ruim. Então, isso é algo que eu vou deixar gravado e registrado aqui, que se em 7 dias você realmente disser, Mary, não foi isso, não foi legal, eu devolvo, então, o dinheiro para você. Outro ponto que eu gosto sempre de esclarecer antecipadamente é que às vezes nós contamos mentiras para nós mesmos. Por exemplo, eu não quero ir porque eu não tenho dinheiro. Muitas vezes, eu sempre trabalhei como professora, mas muitas vezes eu trabalhei meio período apenas. Então, para eu investir, por exemplo, num curso de psicologia pessoal, que se vocês deram uma olhadinha ali num panfleto que eu mostrei para vocês, eu coloquei alguns dos cursos, não lembrei de todos, mas coloquei algumas coisas das quais eu investi dentro do meu autoconhecimento para poder estar chamando vocês agora para esse treinamento. E um dos cursos foi a psicologia transpessoal, que durante 2 anos eu estudei sobre o ser humano, passando pelas diversas técnicas de cura, mais voltadas para uma linha, assim, para uma linha mais terapêutica e não medicamentosa. Então, durante 2 anos, eu ia para Francisco Beltrão e eu realmente tinha o básico para pagar. Minha conta da água, a conta da luz, a minha casa, eu não pagava aluguel, mas eu tinha outras despesas, porque eu era casada e meu marido ganhava o salário mínimo e trabalhava como caminhoneiro lá no início da nossa vida de casado, há mais de 30 anos atrás, 35 anos por aí, quando eu me casei pela primeira vez. E, nesse sentido, eu sempre investia com muito amor. Muitas vezes minha irmã pagava mensalidade para mim. E cada vez que eu ia, a cada novo mês que eu ia, eu voltava assim mais animada e feliz, porque era um investimento que valia muito a pena. Conhecer a si mesmo vale muito a pena quando você encontra o caminho correto, o caminho que vai fazer sentido para você. Talvez o meu caminho não é o caminho que vai fazer sentido para você. Por isso que você tem que experimentar esses caminhos diferentes. O caminho do autoconhecimento, ele tem muitas ferramentas, muitas. Ele tem diversas áreas de estudo. Eu optei pelo alto impacto devido a toda a minha jornada dentro da escola. Então, eu estudei durante a minha vida inteira o desenvolvimento humano, porque para você ser professora, eu acredito que tenham professoras aqui também, você precisa entender sobre o desenvolvimento de uma criança, por exemplo. Você tem que entender sobre o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor, enfim, todo o desenvolvimento dessa criança, ele tem que ser muito bem estudado, até para eu detectar, por exemplo, se tem uma dificuldade ali na leitura, eu detectar onde eu poderia intervir aqui, onde eu poderia melhorar aqui, ou até mesmo encaminhar essa criança para, de repente, uma avaliação psicológica. Então, você tem que entender desse processo de desenvolvimento humano para você poder oferecer alguma coisa. E dentro desse estudo todo de 32 anos, que fazem 32 anos que eu estou dentro da sala de aula, eu descobri, e hoje qualquer teórico, estudioso de desenvolvimento humano sabe disso, que só existem 2 formas para aprendizado. É a repetição, por exemplo, crianças pequenas lá no início da alfabetização, você repete, repete, repete as letras até que ela memorize. Na nossa mente não é diferente. Por exemplo, se eu fizer terapia com um psicólogo durante vários anos e que eu for refazendo um caminho
tentando olhar aquela dor de uma forma diferente, repetidas e repetidas vezes, eu acabo curando aquela ferida emocional que eu tenho. Então, uma das formas é através da repetição, e outra forma que foi muito efetiva para mim foi o alto impacto. Então, atividades de alto impacto, como, por exemplo, a quebra da madeira que nós fazemos, uma das atividades que nós fazemos dentro do Quebrando Correntes, ela é uma metáfora para você trabalhar e desbloquear as suas crenças limitantes. Então, você coloca crenças ali naquela placa e internamente nós fazemos todo o processo, respeitando o tempo, desse processo de refazer esse caminho, e você quebrando aquela placa, é como se internamente você quebrasse algumas crenças que você tem. Crenças limitantes lá da tua infância, crenças limitantes do passado, crenças como não consigo dirigir, só atraio relacionamentos ruins para mim, ou eu sempre estou errada, sentimentos de inferioridade, sentimentos de autoestima baixa, sentimentos que talvez permeiam o teu inconsciente e você às vezes percebe que você tem uma frequência de pensamentos. Quem nunca, aqui, por exemplo, mulheres que diz lá no início dos relacionamentos, eu tenho um dedo podre para relacionamentos. Às vezes não é isso, às vezes você honra o que os seus pais fizeram no passado e atrai para você relacionamentos parecidos com os relacionamentos que você via lá na tua infância. Quem nunca viu pessoas que de repente tinham um pai alcoólatra e que atraem para a vida delas um marido alcoólatra? Isso pode acontecer. Por quê? Porque nós não paramos para olhar as nossas feridas emocionais. Então, esse dia do Quebrando Correntes é um dia onde eu levo vocês, através da fala, sempre embasada com conhecimento teórico, porque eu vou falar bem de coração aberto para vocês aqui, não é uma crítica específica para ninguém, mas eu acompanho, eu estou também nas redes sociais e eu vejo muita coisa sendo vendida assim, sei lá, curso de PNL, por exemplo, vendido a R$ 190 ou R$ 97. Não existe como você vender algo que você estudou e você investiu, porque você investe muito pesado nesse tipo de curso. Você investe, sei lá, 20 mil, 25 mil, e aí você oferece por um precinho baratinho. Eu acho que a entrega, eu nem julgando também as pessoas que fazem isso, mas muitas pessoas às vezes nem fizeram a jornada, não passaram pelo processo todo e elas oferecem coisas para venda que não tem sentido nenhum para quem realmente conhece e sabe esses caminhos com bons profissionais que ainda estão vivos e que investem pesado nisso. Você sabe que é impossível oferecer um curso naquele valor, mas tem muitas pessoas oferecendo coisas sem ter o conhecimento. Então, não estou aqui falando que eu sei mais do que alguém. Tem muitas pessoas que têm muito conhecimento oferecendo coisas maravilhosas. E talvez a um preço mais acessível também, devido à grande quantidade. Mas eu vejo muito show. Por exemplo, nesses treinamentos de alto impacto, pessoas grandonas que vocês conhecem de renome, que fazem um show, que colocam luzes, que colocam isso, colocam aquilo, e gera uma grande revolução ali, um entusiasmo para a pessoa no início, mas na segunda-feira, quando você volta para casa, na tua vida real, você não consegue colocar em prática aquilo. Você sente a motivação toda, você sente aquele fogo, aquela esperança da mudança, e você diz, uhul, eu vou lá, vou fazer algo transformador, vou mudar minha vida, e chega na segunda-feira, e você diz, mas e agora como que eu vou mudar? Então, pensando nisso também, nós fizemos um caderno bem elaborado, com atividades, com o resumo de tudo que foi falado, de tudo que é falado lá no dia de treinamento, no dia do Quebrando Correntes. Esse caderninho é personalizado, ele é entregue para você e ele tem 11 dias de acompanhamento. Dentro do WhatsApp, nós permanecemos ali no grupo, eu dou todo o apoio para vocês nesses 11 dias, e vocês vão realizando atividades aparentemente simples, mas que vão colocar esse ensinamento, esse conhecimento, como algo mais específico e como algo real dentro do teu dia a dia, dentro da tua vida. Porque não adianta você receber um conhecimento e você não colocar na tua vida. Eu fui recebendo os conhecimentos e fui colocando na minha vida. E para mim, em determinado momento, todo esse autoconhecimento me ajudou a sair de um relacionamento abusivo, por exemplo.
Eu tive força interna através das vivências de alto impacto, através do conhecimento, do autoconhecimento. Eu posso falar isso assim com certeza e com segurança. Mas talvez tem pessoas que já passaram pelo processo do autoconhecimento, do quebrando correntes, e viram que o relacionamento delas, na verdade, não era aquilo que ela observava, porque ela estava olhando para o parceiro com a dor que ela carregava. E a partir do momento que ela conseguiu olhar para essa dor, ela conseguiu parar de projetar no parceiro e eles tiveram um reencontro, digamos assim, dentro do relacionamento. Então, o quebrando correntes não é como as pessoas pensam, eu vou ter que me separar, se eu estou num relacionamento difícil, vai um para cada lado. Não, você vai entender e olhar para a situação, olhar para o teu parceiro, ver se você, às vezes, não tem um determinado comportamento que ativa ali alguns gatilhos e que, de repente, vocês estão vivendo uma relação de mãe e filho, ou de pai e filha, sabe? Então, é entender a relação, entender a minha vida, como ela está nesse momento presente, e isso é feito através de atividades, tem uma parte de atividades que é escrita para você perceber algumas qualidades que você já tem, mas 70% prática, 40% conteúdo. Eu vou inserindo os conteúdos e as práticas, os conteúdos e as práticas. E aí, nesse movimento durante o dia todo, chega no final do dia, você vira chaves. E aí, essas chaves todas abertas, por isso que eu sou meio que anti você ir nesse movimento de, abro todas as caixinhas e aí vou para minha casa. E mexer com estados emocionais do ser humano é uma responsabilidade muito grande. Você mexeu com o emocional de uma pessoa e você abriu ali algumas caixas, você tem que dar recursos para ela ressignificar aquilo. Porque o alto impacto, ele vai fazer, por exemplo, você se ligar de uma situação, assim, de uma forma muito intensa e na hora. Não é como a terapia com o psicólogo, com o teu terapeuta, que vai dando pequenas pinceladas e você vai aos pouquinhos abrindo as caixas. Você vai lá e de repente você abre uma caixa grande ali, você pensa, caraca, é aqui que está o meu ponto que eu preciso alinhar e que eu preciso olhar e que eu preciso mudar. Então, você também, ao mesmo tempo que você abre essas caixas, você tem a responsabilidade de ressignificar isso, de entender. Então, nossa, Mary, eu tipo, desencadeei aqui um processo ali, um pensamento muito repetitivo. Se é do meu meio, ou da minha dentro daquilo que eu conheço, ajudar você a resolver, ok. Se não for daquilo que eu conheço, eu vou saber encaminhar você. Não, isso desencadeou isso por causa disso, então você precisa agora ter o próximo passo disso. Então, é conhecer realmente o desenvolvimento humano para estar entregando isso para que vocês ressignifiquem. Muitas vezes, muitas pessoas fazem esses treinamentos de 3 dias. Existe um pessoal que treina aqui, inclusive eu fui auxiliar um pessoal aí há pouco tempo a aplicar a dinâmica do fogo, por exemplo. Só que, mesmo auxiliando, se a pessoa não tem o conhecimento de como aplicar técnicas, não tem como ela aplicar, porque é algo que você tem que ter um passo a passo. Cada uma das dinâmicas que eu coloco ali, e na nossa não tem o fogo. Por que não tem o fogo? Porque é algo que você já tem que estar mais preparado. Então, vocês talvez vejam ali nas minhas redes sociais, eu passando no caco de vidro, no fogo. Esse faz parte de um outro processo, de um outro treinamento um pouco mais profundo para as pessoas que já passaram pelo quebrando correntes, que se chama motivação. Está até ali no folderzinho explicando para vocês. Mas não é agora. O momento agora desse primeiro passo é você fazer um processo mais tranquilo de um dia, de você fazer, já experimentar o alto impacto, mas ver se realmente, para mim funciona o alto impacto. Eu amei, eu desbloqueei coisas aqui. Não, eu achei muito direto, então eu vou optar por ir para uma aula de yoga, por exemplo, a fazer yoga, porque o yoga repetido por muito tempo, ele vai trazer muitos benefícios também. Ou a própria terapia convencional com psicólogo, durante muitos anos, você resolve muitas questões. Então, é você ir lá verificar se para mim, isso aqui eu gosto, eu gostei, eu gosto de atividade desse jeito. Para mim funcionou. Por isso que eu ofereço. E eu sei que para muita gente funciona. Para várias pessoas funciona. Vou contar mais um fato aqui bem rapidinho e já abro para você fazer perguntas.
Quando eu fiz, por exemplo, o Redanta Camp no Rio de Janeiro, tinham atividades assim de alto impacto que você pensava como ser humano que você não aguentaria. E dentro de uma dessas atividades, eu perdi o desejo de comer carne. Eu sou vegetariana hoje em dia. E assim, ó, eu comia carne, mas já não comia carne de porco há muitos anos, porque me fazia mal. Comia carne de boi lá de vez em quando, mas eu ainda mantinha o frango e o peixe. E nesse camp, lá no Rio de Janeiro, eu fui exposta a uma prática muito intensa, e no final dessa prática era feita uma fogueira. E nessa fogueira nós fazíamos uma lista das coisas que nós não queríamos mais. Uma dessas técnicas parecida com essa, nós fazemos no motivação, faremos, porque o motivação ele vai abrir a primeira turma para ser feito no segundo semestre desse ano. Nós queimávamos essas coisas que nós não queríamos mais. E eu coloquei lá que eu gostaria de perder o desejo de comer carne. E realmente eu perdi o desejo. Então, é algo assim muito efetivo. Se você tem o desejo correto, se você está aberto, você precisa estar aberto. Se você fala, eu não sei ainda, eu tenho medo, talvez isso, será que isso agora? Sabe, se você tem ali dentro um anseio, algo assim que, sei lá, eu queria mudar, mas também não tenho certeza se eu queria, é melhor não. É melhor não agora. Eu sou bem sincera em dizer. Você tem que estar aberto. Você tem que ir para um treinamento pensando, não, eu vou porque eu quero, eu preciso dessa mudança, tem esse ponto e esse ponto que eu preciso olhar agora. Não dá mais para eu ficar como eu estou, porque comigo foi assim também. Chegou um momento que eu pensei, ou eu morro desse jeito que eu tô, ou eu tento uma última cartada, uma mudança. E foi aí que eu parti para o autoconhecimento. Então, se você tem alguma coisa aí latente, que você gostaria de viver mais livre, mais feliz, e essa liberdade que eu coloco não é livre das pessoas, não é livre dos compromissos. Nós somos seres humanos, nós vivemos nesse planeta. Então, nós temos o nosso trabalho, nós precisamos fazer atividades do dia a dia, e eu vou mostrar para vocês explicando passo a passo, dentro de uma pirâmide, que essas atividades são tão importantes que elas nos ajudam, e às vezes o medo, o receio de ter que fazer esses tipos de atividade, como, por exemplo, limpar uma casa, lavar uma roupa, sei lá, o medo de se eu ficar sem ninguém para me ajudar. Esses medos internos, às vezes, eles criam barreiras. E quais as formas de nos liberar dessas barreiras? Meu Deus, mas e se essa pessoa for embora? E se eu ficar sozinha? Sabe, esses medos que nós temos, que às vezes eles fazem parte do nosso inconsciente, você olha para eles e você começa a vê-los de uma forma diferente. Então, depende do momento de vida que você está. Então, eu convido as pessoas desse grupo que estão no momento de vida onde elas realmente têm algo pontual, tem algo que elas veem que, puxa vida, aqui poderia fluir. Às vezes você tem muito conhecimento. Eu tenho estado com muitas pessoas que têm um conhecimento gigantesco em determinadas áreas. Tem pessoas que já trabalham há muito tempo numa determinada área e que, às vezes, elas não conseguem prosperar como gostariam. E muitas, muitas, muitas delas descobrem que porque lá atrás a sua família tinha crenças limitantes e que a quebra da placa vai ajudar no desbloqueio dessas crenças, que lá atrás minha família tinha crenças limitantes de que a pessoa rica é mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, muitas crenças limitantes de que a riqueza era associada com coisas ruins, de que as pessoas prósperas e milionárias eram más. Então, tudo depende de um olhar diferente para aquilo que nos foi ensinado e que muitas vezes nós carregamos isso. E eu não estou aqui falando que a Bíblia está errada. Não me entendam, por Deus, não me entendam mal. Mas frases que às vezes não foram estudadas a fundo, como, por exemplo, descobriu-se que a riqueza ou a camelo entrar no buraco da agulha, se estudou há muitos anos atrás que esse buraco da agulha era um local que existia no tempo em que Jesus Cristo andava na Terra. Então, tem uma explicação muito lógica por trás disso, que não convém essa explicação agora, aqui não é esse momento, mas tem toda uma explicação por trás dessa passagem bíblica que não é o rico
riqueza que nós desse mundo agora que nós vivemos. Não é a pessoa que é milionária, é aquela pessoa que ela é mesquinha, que ela é avarenta. Existem muitos ricos avarentos. Existem muitas pessoas que têm uma riqueza e que auxiliam muito as pessoas e que constroem coisas onde elas podem contribuir para a vida de muitas pessoas. Então, depende. Eu sempre falo que tem o rico, que é o rico podre e o rico saudável, digamos assim. Depende de como você vai utilizar essa riqueza, porque a riqueza ela foi feita para todos nós. Ela existe no mundo para que todos nós possamos usufruir delas. Quem não usufrui de uma vida abundante, de uma vida confortável, o que nós não podemos fazer é com que o dinheiro seja o nosso principal objetivo de vida e passar por cima das pessoas a partir desse desejo. Então, tem muitas coisas para serem esclarecidas e essas coisas todas vão ser esclarecidas nesse Quebrando Correntes. Coisas que vão abrindo ali as caixinhas para que nós possamos pensar. Hoje eu vim só dar uma pinceladinha e falar um pouco mais sobre o quê. E eu estou aqui, assim, cheia de dedos para falar, porque eu não quero ir diretamente no conteúdo do Quebrando Correntes, mas eu quero esclarecer, assim, o máximo do dia de treinamento para que nós possamos entender o que vai se passar nesse dia. Ah, Mary, mas eu ouvi falar que envolve espiritualidade. Na verdade, não envolve, envolve sim, porque a partir do momento que você está consciente de quem você é a tua espiritualidade com você mesmo, mas não envolve religião. Não envolve religião, não existe, eu sou, sei lá, evangélica, eu não posso participar. Pode, eu tenho pessoas evangélicas que participam, católicos que participam, espíritas que participam, não é sobre religião, é sobre as tuas dores emocionais, é algo emocional, é algo que faz com que você olhe para o ser humano que você é e encontre um significado para a tua vida. E a partir do momento que você vai observando, que você vai encontrando esse significado, não tem como desvincular isso da sua espiritualidade, mas é daquilo que você acredita. Não é nada do que eu vou colocar lá. Eu vou colocar uma crença diferente da que você tem para que você siga esse determinado conhecimento. Não existe isso. Isso não existe dentro do treinamento. Existe um olhar, talvez, para a espiritualidade diferente. Um olhar onde você, talvez as dores e feridas que foram causadas, talvez você encontre dentro da tua própria espiritualidade, dentro do teu próprio ciclo ali de conexão espiritual, das pessoas que você tem, que você encontre um olhar diferente a partir dos conhecimentos que você leva do Quebrando Correntes. Então, é mais ou menos nesse sentido, eu queria dar uma explicação um pouquinho mais aprofundada do que realmente é o nosso treinamento. Claro que talvez tenha faltado algumas coisas, talvez eu mande mais vídeos para vocês, assim que eu resolver meus probleminhas aqui de internet, que hoje foi bem tenso por aqui. Estou desde as 7h30 tentando resolver um problema aqui no meu computador. E, enfim, no final das contas eu ainda tive que fazer pelo celular e eu espero que dê tudo certo para eu carregar esse vídeo aqui. Mas, para você que está aqui comigo, eu quero abrir, então, para perguntas. E se você tiver alguma pergunta, você pode me fazer. Eu vou te responder com maior amor, com maior carinho. Talvez a tua pergunta seja a mesma pergunta de alguém do grupo, ou de alguma outra pessoa que está no grupo. Então, está aberto aqui para você perguntar. Você está aí ainda, Miriam? Estava tentando achar o meu microfone, sim, eu estou. Então, eu tenho muito interesse em fazer esse dia com você. Eu estou há muito tempo analisando sempre, né? Já essa compreensão de que é um chamado, por exemplo, porque todas as vezes vem para mim e eu estou sentindo que isso é bom, mas eu não encontro a data. Eu acho que isso é um entrave, alguma coisa que está me dando, impossibilitando de participar. Eu vejo assim na sua explanação como isso é importante, o autoconhecimento, e que nós temos muitos bloqueios, né, realmente,
são bloqueios emocionais, espirituais, várias coisas que a gente vai passando durante a vida, e que isso tem que ser superado. Tem que haver uma forma da gente encontrar para superar esses bloqueios, né? Então, Uhum, eu gostaria muito de participar, mas eu não estou conseguindo nesse dia, eu tenho um compromisso inadiável. uhum, Eu não uhum. consigo também, novamente. Então, isso eu acho que eu vejo que é mais um bloqueio que está me segurando para não participar. Então, eu hoje entrei, Não pense dessa forma, Miriam. Eu penso né? sempre assim, ó. Você está sendo chamada, você vai, uma hora ou outra, o Quebrando Correntes vai chegar na tua vida, porque você já sentiu esse chamado, mas tem também um porém. Cada Hum, grupo, ele é chamado com força, por exemplo, não, eu vou e tudo está liberado, a data está sim. liberada para mim, e aí Hum, eu quero muito ir, e eu volto para trás, e isso sim é você está mentindo para si mesmo que eu hum, gostaria de ir, mas não vai dar. Então, as mentiras que nós contamos para nós é não tenho dinheiro suficiente, porque não é verdade, a gente faz até em 12 vezes, então fica um preço de um lanche no mês, digamos assim. Então, é uma mentira que nós contamos para nós mesmos. Tem também a mentira do eu não sei, eu acho que eu não estou preparado. Geralmente nós estamos preparados quando o chamado vem, mas no teu caso, Miriam, eu acredito que cada grupo se forma com uma dor específica. É incrível como nós já estamos na sétima edição. Cada edição foi trazendo pessoas que tinham dores muito parecidas. Então, talvez esse 7 não seja o teu quebrando correntes, talvez o teu seja o 8. sim, com certeza. Porque É você vai verdade. ser chamada para entrar nesse grupo com pessoas que tenham. Porque nas dinâmicas, às vezes, tem dinâmicas de dupla, por exemplo. No final das contas, vocês veem que vocês têm muito mais coisas em comum do que vocês imaginam. Então, Uhum, talvez seja um bloqueio? Talvez sim. Talvez o universo esteja conspirando para ter tirado ali? Talvez. Porque talvez tenha algo assim que é tão grande dentro da tua área familiar, porque você me falou, tem coisas ali que você já detectou que precisam resolver. E nós sofremos sim influência dos nossos ancestrais. E eu não vejo assim como a nossa ancestralidade de uma forma como as outras pessoas colocam. Sabe, Miriam, eu depois de muito estudo, eu sou uma pessoa muito lógica. Eu para mim tem que fazer sentido, tem que ter lógica. Eu lia livros de física quântica, tinha aquela mente sim, muito metódica, tinha que ter um um sentido aquilo quadradinho, ali. né? Tem que ser algo assim. E aí eu consegui descobrir nesse todo esse tempo, nessa trajetória, de que o nosso DNA, ele não herda só a cor do cabelo, a cor do olho, algumas Sim, doenças predominantes. Ele herda também memórias das nossas avós, dos nossos avós. Porque quando você chega em algum lugar e você percebe, nossa, parece que eu já estive nesse lugar. E você nunca esteve lá. exatamente. Talvez uma ancestral tua estivesse lá. E talvez Uhum, você tenha que quebrar. E quando nós quebramos uma crença da nossa ancestralidade, algo que vem e, tipo assim, sempre me tira dali. Tem algo que repete na minha família. Por exemplo, muitas famílias, às vezes, minha família sempre quebra. Eu sempre tenho prejuízos financeiros na minha família. Talvez, sabe, eu não tô chutando aqui, tá, Miriam? sim, Mas talvez você precise olhar para isso, só que vem todo aquele honrar os que já vieram antes. Não, a Miriam também vai ter que quebrar. Então, a Miriam não vai poder ser colocada ali. Tem uma força que vem sim, junto com o teu DNA, te puxando sempre para baixo. E aí você tem que ter uma força muito maior. Por que que pouquíssimas pessoas, não dá nem 5% das pessoas vão para o autoconhecimento? Por causa desse movimento do puxar para baixo. Entende? perfeito. Sim, Faz nossa, sentido para perfeito. você, Miriam? Muito, muito sentido. Não, e agora analisando por esse novo ângulo de olhar que não é o momento, pode ser que seja isso também. Que o meu momento, as pessoas que vão estar lá, não é agora. Pode ser isso, é Sim, verdade. Porque já é a pode. terceira vez, né, que você Sim, monta, e eu tenho uma sim. coisa muito séria naquele dia que não posso adiar e não posso faltar. E Pois aí é. acaba que não Uhum. é. Então, é como você fala, eu acho que não é mesmo a minha hora de estar ali, mas Sim. não quero E eu estar sempre fora penso, dali, sim, e né? eu penso assim também, Miriam, se você tem esse desejo, se você se sentiu chamada, se você está aqui comigo hoje,
um propósito sempre tem, porque eu acredito que nada é por acaso. Então, assim, dentro da tua própria crença, da tua própria religião, da tua própria espiritualidade, ore, peça para que Deus, por exemplo, nesses 3 dias, se é algo que de repente o universo pode mudar de alguma forma, que sei lá, não é um casamento que já está agendado há muito tempo, ou não é algo assim, que o universo te mostre se esse é o teu, sabe? Tipo, Sim, será se for para ser o meu esse quebrando correntes, que as coisas se encaixem e que o universo conspire para que eu esteja lá. E aí você vai ver que as coisas vão se abrir, porque o primeiro passo, Miriam, é teu, é interno, sabe? Tipo, eu quero, eu vou sim. fazer. E aí, quando você coloca como propósito um querer muito profundo, todas as outras coisas vão alinhando e abrindo para que isso aconteça. Perfeito. Então, Uhum. nesse momento não dá para fazer mudança, porque é um compromisso profissional que não tem, envolve muita coisa. Mas vou Sim, orar sim para que o meu momento se prepare, então, né? Futuramente. claro. Sobre isso. Muito bom. É isso aí. E nada, a vida flui. Se não foi agora, vai ser depois. Se E esse chamado não fez sentido hoje, talvez faça ali na frente. Talvez você tenha que ver alguma outra coisa antes e tá tudo bem. O importante é não se julgar, eu não consigo, sabe? E não não levar pelo colocar lado do, empecilhos, né? é, esses empecilhos, se eu caio numa, por exemplo, num pensamento de que forças negativas estão tentando me puxar, eu acabo me desmotivando. E se eu Tá levo certo. pelo olhar de, não, vai ser maravilhoso e o momento certo está sendo preparado, vai chegar, eu já vibro numa outra energia. E aí eu já atraio o próximo. Exatamente. Nossa, como foi bom ter conversado sobre isso com você, porque aí abre uma nova vibração, né? É Uma nova vibração. sair do negativo e dizer eu quero e prepara para mim um momento outro, né? Isso, isso. Perfeito, perfeito. Ah, Uhum. Vai ser exato, preparado, a gente ainda vai se conhecer, Miriam. Eu acho que a gente não se conhece exato. pessoalmente, né? Não, ainda não, mas que bom, Uhum, valeu. uhum. Acho que ter Valeu. participado dessa conversa era essa a intenção de eu estar aqui, para Ah, que clarear, bom, então. né? Então, eu Sim. agradeço muito, eu acho que você tem uma vibração muito positiva, você tem uma energia excelente, e eu vou participar sim futuramente. Então, o meu momento será Obrigada, claro. Miriam. Valeu, Sim. Valeu, um abraço. Obrigada por outro estar para aqui você. comigo, tá bom? Tá bom, um abraço, que Deus abençoe muito. Outro, amém. Vou encerrar então nossa reuniãozinha aqui. E qualquer dúvida a mais, Miriam, pode me mandar no particular, tá bom? Perfeito, Vou te obrigada. responder com o maior amor. Um beijo. Obrigada, um beijo. Até, tchau, tchau. Tchau.